Vamos procurar ser objetivos aqui, tá bom? Nessa parte. Enquanto vocês terminam de pegar aí o seu texto, que vai ser para o trabalho depois, eu gostaria só de repetir um texto bíblico que o Carlos citou aqui. Acho que faltou, é isso, gente? Tem mais, Carlos? Não. Tem mais? Não, né? Acho que acabou. Vai ser feito mais. Agora Pronto. Tá, vocês juntem aí não vai ser agora não, viu, gente? Não precisa nem olhar para esse texto agora, não vai ler o texto agora, não tem necessidade. Vamos deixar para depois. Mas aqueles que não chegaram, que estão fora, estão me ouvindo, por favor, chegando aí. E o texto que eu queria só reler aqui, porque eu acho que ele é uma boa referência para nós todos, não é? A experiência que o Carlos contou dele numa igreja, numa ministração, é aquele de 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 15. Eu vou ler a partir do 14, que diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu lembro de ouvir do Ronaldo aquela palavra que, vez ou outra, ele repete, de que o primeiro chamado para nós é para morrermos, não é? Então, qual o primeiro chamado? Nós temos falado muito sobre chamado, vocação. O primeiro chamado é para morrermos. E o motivo de nós morrermos é que ele morreu por nós. Então, o chamado é para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e por nós ressuscitou. Tudo que nós fazemos, tudo, sejam metodologias, novos métodos a utilizarmos para potencializar o nosso ministério, as nossas ações, etc. Tudo tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que nós vivamos para servir o Senhor, que nós vivamos para o Senhor. Então, aquela palavra do Carlos, eu quero só reforçar e fazer minhas as palavras, não é? E isso vai numa contramão danada, assim, da nossa história, do nosso tempo, do momento social que nós vivemos, que vai naquela direção, né? De você perseguir os seus sonhos, os seus alvos, os seus propósitos. Nós temos falado muito sobre vocação, e eu tenho dito que, assim, um dos grandes inimigos do chamado, da vocação / chamado, né, que é a mesma coisa hoje, é essa perspectiva voltada para mim mesmo. Então, as pessoas, para buscarem a vontade de Deus para a sua vida, elas montam um tipo de uma equação, e os fatores lá, a maioria deles dizem respeito a elas mesmas, né? Então, é aquilo que eu tenho desejo de fazer, aquilo que me realiza, aquilo que me traz maior realização, maior prazer, é a minha formação, são os meus talentos, não é? A minha vocação no sentido de aquilo que eu me dou melhor fazendo. Então, muito voltado para mim. O nosso propósito, ele é servir melhor ao Senhor. Então, é dessa forma que nós olhamos para essas metodologias e para isso tudo que nós temos visto esses dias aqui. Nós queremos comunicar o Evangelho de Jesus, que cremos que é o que o Senhor nos chamou para fazer, da melhor forma possível, da forma correta, da forma como nós devemos fazer. O tema que nós estamos agora na abordagem pneumatos, que foi a que o Carlos iniciou agora conosco, que tem o propósito de categorizar os fenômenos religiosos, como parte desse roteiro de pesquisa sociocultural que nós estamos propondo e desenvolvendo, cuja finalidade é transmitir o Evangelho de uma forma contextualizada e compreensível. Então, a essa altura aqui dos acontecimentos, eu quero crer assim que já não existe mais nenhuma dúvida da nossa parte aqui, da parte de nenhum de nós, quanto à necessidade de que a mensagem do Evangelho a ser comunicada, seja comunicada de forma contextualizada, tá certo? Então, da mesma maneira como não adianta pregar o Evangelho, mesmo que de forma totalmente fiel à palavra, fiel ao texto bíblico, numa língua que o meu ouvinte não compreende, da mesma forma, não adianta, não faz sentido pregar o Evangelho de uma forma cultural, uma linguagem cultural que aquele meu ouvinte não compreenda. E por algum motivo nós fazemos uma divisão, nós pensamos,
com relação à língua, é óbvio, eu não vou falar Yanomami com um falante de português, ele não vai entender nada do que eu estou falando. Não, mas a mensagem está sendo correta, ela está sendo bíblica, sim, mas não adianta, porque ele não entende a língua que você está falando. Então isso para nós é tranquilo. Agora, por algum motivo há uma resistência ao fato de que o evangelho precisa ser pregado também de uma forma culturalmente compreensível. E geralmente os argumentos são... eles têm um teor assim espiritual e falam, não, mas isso depende do Espírito Santo, depende do Senhor, não é? Depende dele, ele faz a obra, é ele que comunica, é ele que tal, e nós nos esquecemos que a nossa responsabilidade é pregar de uma forma inteligível. Alguns até poderiam dizer, mas e Atos capítulo 2? Né? O que aconteceu lá em Jerusalém? Que as pessoas ouviram a mensagem pregada na sua própria língua. Sim, aquilo foi um ato do Espírito de Deus, foi um milagre que aconteceu. Agora, milagres, eles acontecem por iniciativa e propósito divino. Nós não controlamos isso, não tem nada a ver conosco. Deus pode fazer e pode não fazer. O nosso papel é fazermos as coisas de forma correta. Então, precisamos pregar de forma contextualizada, culturalmente, não apenas do ponto de vista linguístico, obedecendo aquilo que nós vimos, que são os códigos receptores de cada cultura, tá certo? Nós vimos aqui que esses 4 olhares ou 4 padrões de observação dos fenômenos religiosos, que é o tema aqui do pneumatos, que o Carlos passou aqui para nós, aquelas 4 observações. Eu não consigo fazer esse negócio de decorar o acrósticozinho, mas se você consegue, bênção, aproveite aí, mas que são a observação analítica, a axiomática, a correlativa e a explicativa, certo? Então, essas 4 observações precisam acontecer de forma simultânea. Vimos aí as 8 áreas propostas para abordagem pneumatos. Então, são os atos da vida, atos da providência, atos de adoração. Nós já vimos magias, ritos e mitos, não é? Isso já, inclusive no livro aí, houve uma mudança, uma alteração nessa nova edição. Então, você vê a tabela do pneumatos, as 8 abordagens, e aí você vê que as 3 últimas são, as 6, 7, 8 são magia, ritos e mitos. Mas isso foi tratado em um outro momento, tá certo? Então faltam 2, que é a que nós vamos ver agora, que são funcionalidade humana e funcionalidade dos seres invisíveis. Nós estamos aí na página 151 do livro, tá certo? Página 151 vai falar da funcionalidade humana na organização religiosa e vamos falar também da funcionalidade dos seres invisíveis. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos categorizar. E esse método ele é assim, né? Ele é categorizador, tá certo? É um método categorizador, esse é o propósito dele. Talvez você vai ouvir algumas críticas aí de algum antropólogo, etc., por causa disso, mas esse é o propósito mesmo. Nós usamos ferramentas da antropologia, mas de uma forma aplicada à missiologia e à comunicação do Evangelho. O nosso propósito principal é comunicar o Evangelho. O resto a gente usa como ferramenta somente. Então, nesse momento, nós estamos categorizando os seres, pensando na sua funcionalidade dentro dos sistemas religiosos, tá certo? Dentro da sua finalidade naquilo que diz respeito aos sistemas religiosos. Então, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que não podemos compreender a religiosidade de um povo, e a religiosidade está presente em todas as culturas da Terra. Não existe nenhuma cultura na Terra, nenhum povo na Terra que não tenha a sua religiosidade, assim como o conceito de bem e mal também está presente em todas as culturas da Terra, tá certo? Isso está presente lá. Nós não podemos compreender a religiosidade sem compreendermos as categorias e as funções dos seres, sejam seres humanos, sejam seres espirituais. Tá certo? Então, precisamos entender a funcionalidade dos seres para que possamos compreender a religiosidade desse povo. Nós podemos notar aí que nas diversas culturas da Terra, em alguns contextos culturais, essa categorização de seres, ela tem uma forma mais vertical ou hierárquica, tá certo? Em outras não, ela é mais horizontal ou não hierárquica. Então, por exemplo, nas culturas animistas, como são as culturas indígenas no Brasil, a gente cita muito culturas indígenas porque é o que a maioria de nós
trabalhou, tá certo? Com essas culturas indígenas. Então, eu também trabalhei com o povo Yanomami, vivi 8 anos lá, numa aldeia Yanomami, então a minha experiência aplicada é mais dentro desse contexto. Nessas culturas, geralmente, via de regra, essa categorização de seres ela é mais horizontal, não hierárquica. Então, por exemplo, quando as pessoas querem saber, a gente usa muito essa palavra cacique, né? Até nós temos um entre nós, né? Cacique Henrique. Mas já foi dito que quem manda ali é a esposa, né? De fato. Inclusive, eu tenho reclamado disso, porque ela faz assim, mas sabe que é verdade, né? Eu tenho dito que essa influência sobre nós ela está sendo negativa. Eu não sou terena, tá certo? Minha esposa não é terena. Mas, dentro das culturas indígenas, geralmente há uma horizontalidade. Às vezes as pessoas até, por exemplo, no nível governamental e etc., elas querem saber quem que é o chefe aqui. E não tem chefe. Há muitas culturas que nós chamamos de acéfalas, quer dizer, não tem um chefe. Alguns têm uma proeminência maior por um outro motivo, mas acaba se definindo ali ou escolhendo uma pessoa para falar como chefe ou para representar aquele grupo, porque na verdade o povo Yanomami, por exemplo, é assim. Ele é acéfalo, não tem chefe, todo mundo, cada indivíduo é o centro do universo, muito parecido com a nossa cultura também, né? Mas ela funciona dessa forma. Já outras culturas, como por exemplo a cultura indiana, que é o exemplo que nós temos aí no livro dado pelo Paul Hiebert, ela é uma cultura altamente hierárquica e vertical, tá certo? Então temos aí categorias que vão desde um espírito puro, que seria a mais elevada, passando pelos elementos mistos, que são aí, temos aí uma imagem disso, está um pouco difícil de enxergar, né? Mas então temos lá os mais espirituais, né, os mais elevados, o espírito puro, os elementos mistos, intermediários, até a matéria pura, que é o mais baixo ali. Todo mundo já ouviu falar e sabe daquela coisa das castas, né, indianas. Então são categorias bem definidas e bem verticais, bem hierárquicas, não é? Então temos aí, só para um exemplo, nos mais espirituais, lá temos a categoria dos deuses elevados, que são os máximos, aí os deuses menores, os demônios, espíritos, semideuses, santos, encarnações. Aí vamos ali para a região mista ali, né? Onde tem os mais altos, os sacerdotes, governantes, comerciantes, daí as castas de artesãos, vai abaixando, né? Castas de trabalhadores, castas de serviçais. E aí temos ali os mais ralezinhos ali, né? Os mais baixos aí na categoria, são as castas excluídas, aí vai para os animais, são quase ali junto, né? Animais, aí tem os Dalits, né? Famosos lá da Índia, que são a casta inferior, né? Os animais elevados, animais inferiores, até os seres inanimados, até os objetos. Tá certo? Então, essa categorização é muito clara, muito bem definida e bastante hierárquica, bastante vertical na cultura indiana. Em outras culturas, eu citei aí os animistas, alguns povos indígenas da Amazônia, mas também contexto africano, o livro vai citar aí os chacales de Gana. Essa divisão ela é bem mais horizontal. Então, há uma percepção, uma divisão apenas aí do mundo do além e do mundo do aquém, né? O mundo do além e o mundo do aquém, aqui e agora. Então, no além, teríamos aí deuses, espíritos e ancestrais, mas eles estão numa mesma categoria ali, né? Eles não têm um mais importante do que outro. E no aquém, temos aí homens, totens, nós já vimos aí a questão do totemismo, né? A natureza, seres inanimados e animais. Então, mais horizontal, tá certo? Por que isso é importante, gente? Aí você começa a pensar, negócio complicado, né? Por que isso é importante? Então, só para a gente relembrar aqui, alguém pode arriscar aí? Por que é importante usar aquele método de observação e observar com cuidado? Não é fácil de observar essas coisas, leva tempo, e fazer as categorizações e gastar tempo, às vezes anos fazendo isso, para quê? Por quê? Certo, de uma forma mais ampla, nós queremos comunicar bem o Evangelho. Agora, especificamente essa categorização aqui de seres, por que ela é importante na comunicação do Evangelho? Sim, nós vimos aí que o risco final é o sincretismo nominalismo, não é? Então, há o risco do sincretismo.
Vamos tentar trazer assim, responder de uma forma mais prática. Por que nós precisamos categorizar os seres? Sejam os seres humanos, sejam os seres espirituais. Qual o risco que corremos se não temos bem claro na nossa mente uma compreensão de como os seres são categorizados naquela cultura? Qual o risco que corremos na comunicação do Evangelho? Desculpa, pode repetir? Pronto. Essas duas respostas estão corretas, todos estão, né? Mas essa é uma resposta bem específica, bem clara. Por exemplo, nós corremos o risco de comunicarmos Deus, a pessoa de Deus, de uma maneira errada. Deus ser compreendido de uma maneira errada. Mas não somente Deus, mas, por exemplo, os personagens bíblicos também. Ou anjos e demônios, seres espirituais, ou Jesus Cristo, ou até nós mesmos que estamos comunicando a mensagem. Então, assim, fica com isso em mente e você vai provavelmente enxergar isso de uma forma mais clara à medida que nós formos passando aqui. Mas o risco e o motivo de nós termos que categorizar os seres principal, além de uma compreensão mais ampla da cultura, né? Ela faz parte de um todo, né? Um todo cultural, mas o risco maior específico nesse caso é que os personagens bíblicos, Jesus Cristo, os espíritos, anjos e demônios, o próprio Deus e até nós mesmos sejamos percebidos e entendidos de uma maneira errada, numa categoria errada a qual pertencemos de fato. Tá certo? Então vamos explorar isso melhor. Em primeiro lugar, nós devemos partir do pressuposto de que categorizar os seres humanos em uma cultura e até os seres espirituais não é uma tarefa simples, não é fácil fazer isso. É necessário observar de forma sistemática todos os acontecimentos e as funções que cada um desempenha. As funções de cada ser humano e de cada ser espiritual. Os seres humanos nós observamos e os seres espirituais, como é que nós investigamos isso? Por meio dos mitos e ritos principalmente, certo? Por meio das histórias que são contadas. Então isso precisa ser com tempo e com cuidado. O Carlos já falou aqui, eu tenho certeza que outros também, sobre o risco de sermos precipitados. Ele contou a história aí do brinco, né, se eu não me engano. Há uma determinada cultura onde, durante muito tempo, o nome utilizado para Deus, na verdade, era o termo para telhado. Porque no momento perguntava, qual que é o... né, palavra, né? Qual que é o nome? Daí a pessoa fazia assim, ela falava o nome do telhado, né? E aí, são histórias reais, gente. Então, o risco de sermos precipitados, né? A gente quer chegar e comunicar o Evangelho logo, né? O mais rápido possível. E aí a gente fala, não, o Espírito Santo vai me conduzir, eu vou comunicar o Evangelho. Gente, não funciona assim no contexto transcultural. Não funciona dessa maneira. Não é chegar lá e pronto, cheguei aqui com a mensagem, cheguei com as respostas. Via de regra, missionários que chegam pela primeira vez no contexto transcultural, eles são aprendizes, eles vão aprender, eles não vão ensinar nada, eles vão aprender, eles vão observar e aprender. E isso exige uma postura de humildade, de esvaziamento muito difícil às vezes de se fazer, muito difícil. Especialmente em ambientes, por exemplo, onde o povo é muito alegre, gosta muito de dar risada dos outros, e você vira um motivo de chacota do lugar assim preferido. Você é o brinquedo preferido deles. Porque tudo que você faz está errado. Você não sabe falar. Qualquer criancinha pequena sabe falar, sabe as coisas. Vamos voltar para o nosso ambiente lá de aldeia indígena. Você não sabe andar na mata, você se perde. Você não sabe nadar no rio, você não sabe remar. Você não sabe fazer nada. Você é adulto e não sabe fazer nada. Você é um burro. E eles vão rir de você o tempo todo. E o orgulho, o nosso orgulho, que é um dos piores inimigos nossos, né? Ele fica ferido assim, e são coisas muito difíceis. Mas esse é o grande desafio quando a gente chega. E ele está ligado ao quê? Ao nosso primeiro chamado, para morrer. A gente morre. Tá certo? É fácil? Não, é fácil então. Não, é difícil, gente. Tem lágrima, tem choro, tem humilhação, tem raiva, né? Aquela raiva de... Chega uma hora que você não aguenta mais ser motivo de chacota e de gozação o tempo todo.
né? E tudo que você faz está errado, e você demora para aprender a língua, e usa a palavra errada, e não sabe falar, e tal. Mas primeiro você tem que aprender. Primeiro a gente chega e a gente aprende, tá certo? Então, é preciso observar e observar de forma sistemática. Qual foi o maior erro que eu cometi no meu tempo morando em aldeia, uns anos morando na aldeia? Eu aprendi a língua rápido, isso eu sabia que era importante, eu me dediquei para isso, passei um ano, 8 horas por dia estudando Yanomami, e de forma sistemática, porque a gente estava já com essas ferramentas em mãos, da linguística e etc., mas no estudo cultural, na observação da cultura e etc., eu não sistematizava nada. E a gente é muito intuitivo, né? Especialmente alguns que são mais globais, assim como eu, né? Por isso que eu fui para ciências humanas, né? Sou uma cabeça mais global, mandar fazer conta, não sei fazer, eu vou pegar a calculadora. Mas a gente é muito intuitivo, então a gente perde tempo com isso, perde muito tempo. Quanto mais sistemático você for, melhor. E aí eu tenho bons exemplos aí, né? Nossa equipe, e um deles que não está aqui, por isso eu vou citar ele, que está fazendo muita falta, é o Cássio, né? Minha dupla da dupla Cássio e Cassiano. Então, esse ano vocês não tiveram apresentação, né? Sertaneja, mas Cássio faz muita falta. Cássio é uma das pessoas mais sistemáticas que eu conheço. E por causa disso, o tempo que ele abreviou no trabalho de análise cultural com o povo Irupdé com o qual ele trabalha foi impressionante. Então, com pouco tempo, com poucos meses na aldeia, o que ele já tinha de vocabulário sistematizado, o que ele já tinha de categorizações dentro do método Anthropos que nós temos aqui, era impressionante, por causa de organização. Né? O tempo que eu estudei a língua, eu não tinha gravador digital ainda. Né? Agora é mais fácil, né? Mas era aquelas fitinhas, né? Aquela fitinha pequenininha, né? Igual a fita cassete, mini, sei lá o que chamava. E bloquinho, né? Andava com o bloquinho pendurado no pescoço, anotando. Agora a gente tem a tecnologia, né, que ajuda tanto, né? Tem os notebooks aí, tablets, etc. Então, assim, usar bem, porque precisa ser sistemático, tudo precisa ser sistemático. Vamos ver aí de que forma podemos categorizar os seres humanos. Então, há 7 funções por meio das quais nós podemos categorizar a funcionalidade humana na organização religiosa. Então vamos ver aí uma a uma. Primeiro são os homens humanos. Aí você fica pensando, da onde que veio esses nomes, né? Da cabeça do Ronaldo, né? Assim, você fica pensando, como é que pensou nesse negócio, né? A cabeça do Ronaldo. Aliás, Carlos falou da primeira capacitação, né, dos primeiros anos, era muito difícil, porque não tinha essas tabelas. E a gente falava que só tinha as tabelas mentais do Ronaldo. Então ele falava assim, como vocês podem ver, e fazia bem assim mesmo. Então aqui, aí ele falava assim, Ronaldo, ninguém está vendo nada, só você que está vendo, né? Então assim, essas coisas saem da cabeça dele, tá certo? Homens humanos, o que são os homens humanos? Homens humanos são os homens comuns. Os homens que não têm nenhum tipo de interação com o mundo espiritual, não tem nada, eles são homens comuns, homens humanos. Eles não têm nenhum tipo de interação especial com o mundo do além. A segunda categoria é dos homens mágicos. Nas culturas animistas, eles são mais conhecidos como os xamãs, ou como os mágicos mesmo, né? Os pajés, os mágicos, os xamãs. Esses homens, eles não têm poderes inerentes, né? Eles não têm poderes neles mesmos, mas eles detêm um conhecimento específico, especializado, que lhes permite manipular elementos e elementos naturais para alcançar fins aí desejados. Então, vocês já viram a questão da magia, manipulação de elementos impessoais, né? De forças impessoais, que está presente em grande parte na nossa própria sociedade, nós não percebemos, não é? Mas ela está presente. Aliás, uma outra coisa que o Cássio faz falta, o Cássio talvez é o maior conhecedor que eu conheço de desenhos animados, né? O Cássio tem um conhecimento assim amplo e vasto de desenhos animados e personagens e etc. Ele começa a falar, aí parece que ele regride assim uns 20 anos, sabe? Que ele começa a falar e ficar encantado com aquela coisa. Muito legal. Eu não tenho esse conhecimento tão vasto, mas assim, os desenhos animados são uma boa fonte de análise, de categorização de seres.
Você vai perceber elementos de magia, até aqueles da Disney, né, que passa no cinema, e filmes também. Né? Então, interessante, tem isso em mente e começa a fazer links aí, tá bom? Nos desenhos aí animados, da infância, agora são meio estranhos os desenhos, mas aqueles mais do passado, né? E outros filmes aí para você ver. Então, esses aí não têm poderes neles, mas eles têm um conhecimento que lhes permite manipular elementos e forças impessoais para atingir, geralmente, benefício pessoal ou benefício social. Às vezes pode ser até por encomenda, não é? Então, a gente tem na nossa cultura isso, né? Você vai lá, paga um negócio lá, você quer atingir um benefício, e aí depois tem as igrejas aí que quebram isso daí que foi feito, né? Que são os trabalhos aí, etc., e aí a pessoa lá que você paga, ela tem um conhecimento específico que ela consegue manipular os elementos lá e fazer as coisas acontecerem. Tá? Isso pode ser feito, então, espontaneamente ou por meio de encomendas. Aquele que detém esse conhecimento especializado, o homem mágico, geralmente ele mantém isso de forma privativa. Ele não compartilha assim, com os outros esse conhecimento especializado. Geralmente há regras sociais para quem e como esse conhecimento vai ser transmitido. Quem que ele vai passar a bola, né? Essa pessoa aí. Os Yanomamis, por exemplo, eles têm dezenas, talvez centenas de algo que eles chamam de arauarik. Então são os arauariks, né? Se a gente aportuguesar aqui. O que é um arauarik? Ele não é uma manipulação de espíritos, de seres espirituais, apesar do povo Yanomami ser um povo altamente espiritualista, mas uma infinidade de espíritos, etc. Mas quando você faz o arauarik ele pode servir para várias coisas. Por exemplo, ele pode servir para fazer uma moça gostar do rapaz, ficar apaixonada por ele. Ou ele pode fazer para ela desapaixonar do rapaz. E vice-versa. É a simpatia, tá vendo? A simpatia, a gente tem na nossa cultura também, não é? Pode servir para um monte de coisa, para deixar o outro com dor de barriga, para tirar a dor de barriga, para um monte de coisa, pode servir. Quem que age e faz aquela coisa acontecer? Por exemplo, na simpatia, se você fala uma simpatia aí, se você não pode passar embaixo da escada, né? Passar embaixo da escada vai acontecer alguma coisa. Ou se quebrar o espelho, 7 anos de azar, né? Uma coisa assim. Quem que faz você ter 7 anos de azar? Né? Quem que faz? Então, essas são as forças impessoais, tá certo? Não tem um espírito, Deus, diabo, que faz isso acontecer. Então, isso é uma manipulação de forças que são forças impessoais, não há espíritos envolvidos. Então, essa é a função dos chamados homens mágicos, que detêm esse conhecimento. Em terceiro lugar, nós temos os homens espirituais. Homens espirituais, eles possuem uma ligação direta, um vínculo direto, um link direto com o mundo sobrenatural. Então, são aí os videntes, os curandeiros, não é? Pessoas que, por influência e ação do mundo espiritual, de espíritos, ele consegue realizar aí uma série de coisas. Então, esses homens, eles são percebidos como detentores de um relacionamento especial e privilegiado com o mundo sobrenatural e com o mundo espiritual. Eles detêm um conhecimento específico, e porque eles detêm esse conhecimento específico, eles conseguem transitar, eles conseguem fazer esse link com o mundo espiritual, e aí por causa disso eles têm lá algumas prerrogativas, como por exemplo, eles podem prever o futuro, eles podem perceber segredos e mistérios, e eles podem perceber qual a verdade por trás daquilo que a gente está enxergando. Então os homens espirituais, por causa dessa relação aí com o mundo espiritual, privilegiada, eles conseguem explicar fatos do dia a dia da realidade que nós, homens humanos, não conseguimos. São homens espirituais. Geralmente, esses homens aí, eles são extremamente respeitados e até temidos, tá certo? Porque eles têm esse relacionamento especial com o mundo espiritual que nós não temos. Lembra que eu falei sobre um risco de nós, transmissores ou comunicadores da mensagem, sermos categorizados de uma maneira errada?
Se você é aquela pessoa que tem as respostas, que você recebeu direto de Deus, do mundo espiritual, e você, por causa disso, pode trazer clareza e explicações para aquilo que pode ser observado, que os homens humanos normais não podem, não têm acesso, você está numa categoria diferente de ser. Você é um homem espiritual. Né? Será que tem isso na nossa cultura? Né? Sem pensar em contexto transcultural, né? Os homens espirituais? Pode falar, depois o Francisco, pode falar, irmão. Complexíssima. E aí a gente entra, tem razão, essa é uma preocupação. E aí a gente entra, irmãos, olha, isso aqui é coisa assim, muito séria, muito importante, tá bom? A gente entra numa outra área aqui, que vamos ver um pouco mais aí à frente no Ângelos, mas que é questionar a nossa própria teologia, os nossos próprios conceitos bíblicos e teológicos. Né? Essas coisas elas só aparecem na hora que você está comunicando o evangelho. Então, assim, só um exemplozinho rápido. Ontem eu fui para a praia, eu estou com meus 2 menores, né? Meus 2 filhos menores aqui, minha esposa, e eu tinha falado para a Linda, minha filha de 3 anos, que eu ia na praia com ela ontem. E aí fui na praia com ela, a gente fez um castelo lá e brincou um pouquinho, e aí ela pediu para eu contar uma história, e aí ela queria a história do Davi. E aí eu falei, vou contar a história do Davi, quando ele era um pastorzinho que cuidava das ovelhas, etc. Comecei a contar a história para ela, e aí contei que quando o Davi estava cuidando das ovelhinhas dele, que ele era o pastor, e aí vinha um leão ou um lobo para ameaçar suas ovelhinhas, ele não deixava, falar assim, nas minhas ovelhinhas vocês não vão mexer, não vão fazer nada. E ele pegava a pedra, pegava a funda, e ia lá com as mãos se precisasse, mas ele não deixava o leão nem o lobo tocar nas ovelhinhas dele, porque Jesus é o nosso bom pastor e é isso que ele faz com a gente. E ela falou assim, pai, mas o Isaac e eu, a gente ficou doente. Né? O Isaac, o irmãozinho, a gente fica doente. E a gente não só fica doente, mas a gente caiu e machucou, e o Isaac está com um band-aid aqui no queixo, né? Porque ele machucou e depois ele caiu de novo em cima do machucado que já tinha. E como é que é esse negócio que Deus, o pastor, Jesus é o pastor, que ela não falou tanto assim, né? Mas falou da doença, do machucado, que cuida das ovelhas. Então, assim, nessas horas, aí já não é tão simples, né? A gente precisa começar a pensar mais. Então, comunicar o Evangelho, e comunicar o Evangelho de forma compreensível e fiel às Escrituras, no contexto transcultural, não é coisa simples, gente. Não é fácil, não é simples, tá certo? Então, precisamos cuidar com isso. Você pode ser facilmente percebido, e na nossa cultura isso existe amplamente, até porque na nossa cultura e no nosso contexto existe amplamente nominalismo e sincretismo. É o que mais existe, não é? Nominalismo e sincretismo tem de monte. Então, eu creio que nós temos aí uma série de homens espirituais no nosso meio, tá certo? Percebidos dessa maneira. E nós sabemos que, primeiro, a revelação de Deus nas Escrituras, ela está acima de todas as outras, de qualquer outra revelação. E que as Escrituras, assim como o acesso a Deus, ele está acessível a qualquer um de nós. Porque só existe um ungido e um mediador, que é Jesus Cristo. Gente, só existe um ungido. O ungido do Senhor é Jesus Cristo. Todos nós estamos debaixo da unção de Jesus Cristo. Todos nós. Certo? Não há categorias aí, nesse meio aí, tá bom? Francisco, depois o irmão tinha falado antes, só um minutinho. Não, aqui são homens. São homens. Ah, sim, não, tem razão. Podem ser mulheres. Sim, seres humanos. Talvez a gente deveria... Irmão, tem toda a razão, viu? Ainda bem que não foi uma mulher que falou, senão eu ia ficar mais constrangido ainda. Mas a gente deveria colocar seres humanos sagrados, seres humanos, porque de fato, sim, há homens e há mulheres também, né? Nessa categoria. Tem toda a razão, Francisco. Tem as mulheres espirituais também. Pronto. Joia, isso. Mediante essa chave que você contou da sua filha, uma coisa que me preocupa é que, por exemplo, pelo menos ela ainda expôs a dúvida e a crise dela. Mediante a chave que você
E a gente até tem as dúvidas às vezes, mas não questiona, né? Vamos mexer com isso, né? Deixa quieto ali. E com ela, eu estou lançando as bases da compreensão do Evangelho. Ela não compreende o Evangelho ainda, né? Então, são as bases. Então, podemos fazer um paralelo aí, né? Quando você chega num povo que não ouviu do Evangelho, você vai comunicar, são as bases, né? Elas vão permanecer depois, né? Então, esse é o problema do sincretismo e do nominalismo. Desconstruí-lo depois, não é que é difícil, é impossível. Humanamente é impossível. Deus pode fazer, o Espírito Santo pode fazer, e nós oramos para que Ele faça, mas assim, em muitos casos, e há diversos exemplos disso, é preciso esperar a próxima geração e trabalhar na próxima geração, porque naquela ali não tem mais jeito, é impossível. Gente, nós precisamos caminhar, tá bom? A quinta categoria aí são a dos homens inspirados. Não, homens sagrados, né? Homens sagrados. Os homens sagrados, eles estão entre nós, mas eles não são como nós. Eles não são dos nossos. Eles são de uma outra categoria superior aí. Eles contam com uma proteção especial do mundo sobrenatural, e por isso geralmente são temidos. Vejam aí algumas semelhanças. Esses homens sagrados, muitas vezes eles não têm uma função clara, assim, eles não exercem uma função no dia a dia da religiosidade do povo, eles simplesmente estão lá. Eles vivem meio separados, eles são assim um tipo meio estranho, assim, meio solitário. Eles não fazem nem bem nem mal, às vezes, não tem uma função nesse sentido. Eles apenas existem e são temidos, geralmente são temidos. Deixe-me ler um texto aqui que eu separei aqui rapidinho, a respeito dos sadhus, que é uma categoria de homens que vivem lá na Índia. Então, deixa eu ler aqui, eles vagam pelas ruas da Índia, não têm família, não têm dinheiro, não têm trabalho, não têm residência fixa. Vivem apenas das doações de pessoas com as quais cruzam pelo caminho. Em geral, seus cabelos são torcidos e longos, em longos dreadlocks, e a barba que ostentam pode chegar até a cintura. Seus corpos estão quase sempre cobertos por tecidos de aspecto vibrante, ou por cinzas ou pinturas. Não é incomum vê-los usando apenas uma tanga ou mesmo completamente nus. Esses curiosos personagens são os sadhus. Simbolizam o que há de mais extremo quando se fala em renúncia e ocupam um posto único na sociedade hindu, particularmente em vilarejos e pequenas cidades, onde as tradições antigas são mais presentes. Eles são considerados encarnações do divino, imagens do que a vida humana, na visão hinduísta mais tradicional, representa de verdade. Iluminação religiosa, livre do ciclo usual do nascimento e morte. Os sadhus são praticantes da meditação transcendental, da yoga, e se dedicam a diversas rotinas religiosas. Alguns vivem por anos completamente sozinhos, em montanhas ou cavernas, isoladas da civilização. Aliás, aqueles ermitões ali, que viviam em alguns monastérios, etc., eles eram percebidos como essa categoria de homens sagrados, certo? Separados, um pouco temidos, misteriosos. Alguns andam o tempo todo com os braços levantados, etc., permanecem sem pronunciar uma única palavra por décadas. Olha que interessante, tem por hábito o consumo religioso da maconha. Eles enxergam nas fumaças algumas formas, lá, umas revelações, etc. A erva, a maconha, é proibida por lei na Índia, mas a polícia não persegue esses homens sagrados, devido ao seu status de quase divindades na sociedade indiana. Por esse mesmo motivo, os sadhus não pagam passagem nos trens ou nos ônibus locais. Então, eles são uma categoria especial, temida. Não precisa pagar, não pode. Aqui vocês não mexem com ele, ninguém, não são confrontados por ninguém, não são incomodados por ninguém, pelo contrário, eles vivem de ofertas que as pessoas dão para eles e tal, em geral, mais pelo temor que tem deles, tá certo? Essa categoria dos homens sagrados. A próxima aí são os homens inspirados. Homens inspirados interagem de uma forma especial com o mundo sobrenatural. Eles veem coisas que nós não vemos
e falam também com espíritos que nós não vemos. Os mais comuns nessa categoria são os profetas e sacerdotes, tá certo? São vistos como detentores ou possuidores de uma mensagem que eles têm o dever, a obrigação de transmitir. Então são os profetas. Os profetas receberam uma mensagem de Deus, e só eles receberam, só eles têm aquele conhecimento, porque só eles receberam. Moisés subiu no Monte Sinai, e o Senhor falou com ele ali. E aí ele desce, e ele tem o dever e a obrigação de transmitir essa mensagem a todos os outros. Tá certo? No Antigo Testamento temos aí os profetas nessa categoria, né? No Novo Testamento as coisas mudaram um pouco, não é? Então, nessas culturas, em diversas culturas, nós encontramos homens nessa categoria, que são os homens inspirados. Em sexto lugar, nós temos os homens místicos. Homens místicos, eles têm trânsito pelo mundo espiritual. Eles podem se movimentar ou transitar pelo espaço, até pelo espaço físico, de uma forma sobrenatural. Por exemplo, eles podem se desmaterializar num lugar e se materializar no outro, certo? Lá os Yanomami, eles têm lá uns seres nessa categoria, seres humanos, eles podem fazer isso aí. Eles veem e percebem o mundo sobrenatural, o mundo dos espíritos, o mundo dos mortos, etc., de uma maneira que nós não percebemos. Eu estava me lembrando, anos atrás, 20 anos atrás pelo menos, uma época em que no Brasil houve uma grande difusão de um movimento que foi chamado de movimento de batalha espiritual. Não sei se vocês se lembram disso. Então havia lá aliás, ele era um movimento bem categorizador, né? Tinha todos os nomes, né, dos demônios e tal, e o que cada um faz. Eu lembro de apostilas, né, que tinham, né, o demônio X, Y, Z, tal, os nomes todos, e o que eles fazem, uma forma de lidar com cada demônio, esse demônio é assim, esse demônio é assado, etc. E eu me lembro, assim, que me chamava muita atenção, é que havia algumas pessoas, na minha igreja lá, né, onde eu sou membro ainda, né, haviam algumas pessoas assim. Então elas, né, homens e mulheres, tinha até mais mulheres, elas enxergavam, assim, então de repente estava assim, aí tem uma coisa ali, né? E aí aonde tal, não, tá ali, né? Às vezes era num objeto, né? Eu lembro de uma boneca que minha irmã tinha em casa, que teve que jogar fora lá, quebrar a boneca, tal, porque ali está vendo alguma coisa. Então assim, são homens místicos, podem ser categorizados aqui, antropologicamente, como homens místicos. Eles têm essa possibilidade de enxergar coisas aí que não enxergamos. Em sétimo lugar, nós temos os homens, olha aí a cabeça do Ronaldo aí de novo, os homens inumanos. Alguém aqui pensaria nessa categoria? Homens inumanos. Homens inumanos são os homens, poderíamos chamar também de homens espíritos. Homens / espíritos, né? O hífen espíritos. Eles estão entre nós, mas de fato eles não são humanos e nunca foram humanos. Eles podem ser melhor entendidos ou melhor definidos como espíritos incorporados. Eles têm uma forma corpórea, mas na verdade eles não são humanos, eles são espíritos, tá certo? Eles podem ser seres mitológicos, por exemplo, que são, a existência dele não se limita a essa vida aqui que nós conhecemos, né, o nascimento dele e tal. Então, ele está aqui, mas ele, na verdade, não é humano. Só de passagem aqui, nós vamos ver isso um pouco mais daqui a pouquinho, mas quem pode ser facilmente categorizado como um homem inumano? Quem? Na transmissão, na comunicação do Evangelho? Jesus. Né? Ele está entre nós, mas na verdade ele não é humano. Oi? Sim, é o que eu esperava que vocês dissessem, né? De fato, Jesus não era um homem inumano, ele era humano. Ele é um humano, ele nasceu ali na Maria, sofreu as dores todas e morreu, certo? Como homem. Então, há o risco, mas o que nós estamos dizendo é que existe
nas culturas, em diversas culturas, essa categoria de homens inumanos que facilmente o povo ali vai fazer o link com aquilo que ele conhece. E aquele ser, aquele homem naquela categoria, ele não tem nada de humano, tá certo? Ele é um espírito que está, por algum motivo a gente está enxergando ali, ele está incorporado, encarnado, mas na verdade ele não é humano. Então, precisamos compreender bem quais são os códigos de compreensão daquele povo cultural para que a nossa comunicação não caia em categorias erradas. Não caia em categorias erradas. Fala. Então, o risco que nós corremos é que em culturas que têm um ou mais de uma dessas categorias aqui, eles vão associar o pastor dentro de uma dessas categorias. E, na verdade, o pastor não está em nenhuma dessas categorias aqui. O pastor é homem humano, igual a gente é também, né? Todo mundo. Que os outros não têm? Está vendo? Sim, eles podem considerar, mas a primeira coisa foi o que eu falei agora há pouco. Nós precisamos ter bem claro, e isso é teologia, né? Não tem nada a ver com antropologia, isso é Bíblia, tá certo? Nós precisamos entender bem as coisas antes de querer comunicar. Então, se eu acho que o pastor está numa categoria de ser diferente da minha, eu tenho um problema, eu preciso resolver isso antes de querer comunicar. Daí não adianta estudar antropologia, não. Não tem jeito, tá certo? Então, assim, o que nós cremos biblicamente, algum irmão pode ter uma compreensão diferente aqui, e aí é uma questão de buscar na palavra de Deus, né, e com outros um questionamento acerca disso, mas o que nós cremos pela palavra de Deus é que estamos todos nós, seja pastor, bispo, apóstolo, etc., na mesma categoria diante do Senhor, tá certo? Nenhum de nós tem acesso especial ao Espírito Santo de Deus, por exemplo. Nenhum de nós. Todos temos igual acesso ao Pai, tá certo, gente? Nosso mediador é Jesus Cristo, certo? Sim. Sim. Pastor tem toda a razão, e eu vou colocar aqui daqui a pouquinho alguns outros textos. O texto de Filipe eu nem pensei, mas uma das coisas que eu vou pedir para vocês é pensarem em outros exemplos como esse, mas há diversos textos na palavra de Deus, certo? Diversos textos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O lenço de Paulo, a sombra de Pedro, né? E em alguns momentos, lembra-se de Paulo e Silas em Listra, né? De fato, o que aconteceu? Isso que a gente está dizendo, eles caíram numa categoria pré-existente daquele povo, são deuses que vieram à Terra, Mercúrio e o outro lá, o Júpiter e Mercúrio. São eles. E aí Paulo logo de imediato entra em pânico e fala, não é nada disso, né? Então esse é o nosso desafio, como comunicadores do Evangelho. Aquilo aconteceu, mas isso não significa que Filipe fazia parte de uma categoria diferente de seres. Isso significa que Deus, que é o ser todo-poderoso, supremo, etc., ele, por algum motivo, decidiu ali naquele momento que era com Filipe que ele ia fazer aquilo. Tá certo? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Para eles é absolutamente real, né? Para eles não tem a menor dúvida. Aliás, uma experiência marcante para mim foi quando eu fui orar com um grupo de homens, orava todas as manhãs, bem cedinho, e um grupo de homens que vinham orar todo dia comigo, alguns mais jovens e tal, e eles iam fazer uma grande viagem pela selva.
Iam levar uns 5 dias lá caminhando no meio da selva, e uma região que para eles tradicionalmente haviam alguns espíritos que povoavam aquela região, no meio da selva, né? Então eles tinham muito medo que naquela região muitos viam ali um Ane, que era um espírito lá específico, etc., tinha as características dele. E aí, na oração, um deles falou: Senhor, né, orando tal, falou, nos protege das onças, porque naquele caminho tinha muita onça também. Lugar que aparecia muita onça negra, aquela onça negra nessa região. Nos protege da onça, nos protege do Ane, nos protege do Bore, de outros espíritos lá e tal. E o meu colega, no final da oração, assim, quis usar aquele momento e falou assim: eu não entendo, por que que você tem medo do Ane ainda? Né? Você tem medo do Ane. Tudo bem, orar para Deus proteger da onça, realmente, lá tem muita onça, mas Ane, você está orando por isso? E eles olharam para nós com uma cara totalmente assim, de não, o que a gente estava dizendo não fazia o menor sentido. Como assim você tem medo da onça, que eu posso pegar o meu arco, a minha flecha e matar, e não tem medo do Ane, que eu não consigo matar? Porque para ele, um era tão real quanto o outro. E essa é a cosmovisão animista, né? Não existe essa divisão do que é comprovável cientificamente, empiricamente, e aquilo que é do mundo espiritual. Para eles, tudo faz parte de uma mesma cosmovisão. Tudo faz parte do mundo concreto, do mundo real para eles, né? Então, eles realmente creem nisso, né? Irmão. Aham. Da última categoria, homens inumanos? Abraão, desculpa, qual que é? Os anjos são espíritos, né? Ah, sim, porque eles assumiram ali uma figura humana, né? Mas não eram humanos absolutamente. Sim, sim. Sim, é que esses homens, geralmente, são os homens inumanos, eles são homens que vivem, são seres humanos que vivem entre nós, eles fazem parte do nosso povo, eles estão aqui, mas eles não são humanos, E isso é muito comum. Geralmente, eu falei dos hindus, geralmente isso existe em diversas culturas, em culturas animistas, etc. Existe aquele homem. É aquele homem, geralmente é homem mesmo. É aquele homem que ele vive à parte, a casa dele não está no meio das outras casas, eles têm lá aquele pátio grande, ali onde estão as casas, a dele fica separada, lá no meio da selva, ele mora sozinho, ele tem hábitos diferentes, as pessoas vão lá e o alimentam, ele é um ser assim, ele é gente, ele é homem, ele fica doente, etc., mas ele não é percebido como um ser humano, ele não é humano, ele não é considerado humano. Não, ele tem corpo, você conversa com ele. Se ele quer conversar com você, ele conversa com você. Ele está lá, é o fulano de tal. Entendeu? Para o grupo, ele é percebido. Você pode até conhecer a mãe dele, viu o dia que ele nasceu, lá o parto dele, etc. Mas ele... Depende do local. Por exemplo, nesse exemplo hindu, é uma opção da pessoa. Até um determinado momento da vida dela, ela opta por isso, por esse estilo de vida, por essa categoria, e a partir desse momento, é que assim, a gente lembra da visão ética e êmica, né? A gente pensa em tudo com o nosso óculos ético, né? A gente avalia a luz. Então, para nós não faz sentido. Né? Como assim? Mas você não conhece a mãe dele? Você não viu ele nascendo? Ele é igual a gente, ele é igual como é. E a pessoa fica olhando para você e falando: o que você está falando? Lógico que ele não é. Claro que ele não é igual a gente. Entendeu? Ele não é. Ele não é uma pessoa, ele não é um homem. Gente, filme e desenho animado tem muito disso. Aham. Não, porque a partir do momento que... Aí a gente está falando de culturas animistas, né, um caso específico, mas a partir do momento... Aquele que o Carlos contou, né? A partir do momento que ele vai para os braços de alguém e para sobreviver,
alguém pegou ele nos braços. Aí, a partir desse momento, ele assume o status de gente, de ser humano. De ser humano. Ele só não é um ser humano na cosmovisão deles no momento que ele está lá no chão, e geralmente os partos são de cócoras, a criança sai no chão, em cima de folhas, etc. E aí enquanto ele está ali, o que ele quis dizer é assim, eles matam, e ninguém aqui jamais vai defender isso, né? Nós somos, pela vida, nós cremos que Deus... não é a vontade de Deus que ninguém seja morto, mas a gente só precisa entender, na nossa visão êmica, né, de análise antropológica, que na mente daquele povo, que está praticando aquilo, ele não está matando um ser humano, que lá não é um ser humano, né, que está lá no chão, enquanto ele está no chão, ele não é. Sim. E pega, pronto, ela virou um ser humano. O próprio Edson, né, que o Ronaldo citou aqui, quem foi lá e pegou, ele já estava quase morto, cheio de formiga, etc., foi uma prima dele. Né, ela foi lá, pegou e pronto, a partir daí, né? Gente, nós precisamos caminhar, vamos lá. Mais uma. Pode responder, eu não vou responder porque estão filmando. Não, a gente não precisa falar dos católicos, não. A gente pode... É legal fazer esse exercício com qualquer outro, né? Mas no nosso próprio meio evangélico, hoje no Brasil, tem assim, material suficiente para a gente fazer essas categorizações aí. E são exercícios que a gente pode fazer de fato, né? Último aqui, tá bom, irmã? Pode falar. Sim. Não é a partir do conhecimento que eles têm, é a partir dos códigos receptores, das categorias de conhecimento que eles têm, não do conhecimento que eles têm. É um pouco diferente, entendeu? Eles vão fazer paralelos, então eles têm que ter alguma coisa parecida, vamos dizer assim, com aquilo que lhes permite entender o que você está dizendo, porque eles sempre vão associar com alguma coisa que eles conhecem. Então, se não há uma coisa, se não pode ser feita uma associação correta, vai ser feito com algo que não deveria ser associado, né? Não entendi. Não, isso aqui é para a nossa compreensão. Nós nunca vamos abrir esse PowerPoint com o povo que a gente está querendo pregar o evangelho e falar, olha, deixa eu falar aqui para vocês e tal. A gente não vai fazer isso. Isso é para a nossa compreensão. Isso aqui é privativo, aqui é nosso, e vai servir para a gente chegar no Ângelos, que é o próximo passo aqui nosso, para a gente entender, bom, de que forma eu vou comunicar o evangelho para esse povo, qual vai ser a minha teologia de abordagem para que esse povo entenda, ele não crie pressupostos errados em relação à mensagem do evangelho. É isso, né? O exemplo mais simples assim que eu cito, talvez, é a gente querer começar a pregar o evangelho a partir da criação para um povo que não tem absolutamente nenhum mito de criação, não tem mito de cosmogonia, não tem demiurgo, que é o criador, não tem nada, nenhuma informação a respeito disso. E a gente começa, então você já parte de um pressuposto de descrédito, porque ele vai falar, aquilo não vai fazer sentido para ele, ele vai falar, bom, essa mensagem é legal, tá, mas ela não é para mim. Tá certo? Então, assim, é simples assim, tá certo? Vamos caminhar aqui, gente, senão a gente não consegue dar conta aí no tempo. Vamos passar aqui pela funcionalidade dos seres invisíveis na organização religiosa. Então, no contexto animista, nós vamos encontrar mais facilmente essas forças espirituais, aonde? Na análise dos mitos, dos contos, das lendas, né, das histórias contadas pelos antigos, das músicas e etc. Então, essa é a nossa fonte de informação para essa categorização dos seres espirituais. Então, primeira categoria aí seria dos espíritos dos antigos. Espíritos dos antigos. Esses são espíritos que já foram humanos, mas agora não são mais.
Então eles estão agora na categoria dos inumanos, né? Não são mais humanos, mas eles exercem uma determinada influência no nosso mundo, no mundo aquém. Então aqui estamos falando de espíritos, tá certo? Não estamos falando mais de seres humanos que você está observando, você vai categorizar, observando o dia a dia da cultura. Os seres humanos você vai ver o fulano lá andando e tal, vai observar a função dele. Aqui nós estamos falando de espíritos. Os espíritos, eles são percebidos nos mitos, nos rituais, nas histórias, nas músicas. Essa é a nossa fonte de informação. Eles podem ser, por exemplo, os ancestrais. Isso é muito comum. Espíritos dos ancestrais. Eles já foram humanos, mas eles morreram. Então agora eles não são mais humanos, eles são espíritos, mas eles ainda interagem ou exercem algum tipo de influência aqui no nosso meio. Eles têm então poderes, conhecimentos ou capacidades que eles não tinham enquanto eles eram humanos. Então, por exemplo, o Ronaldo cita aí, no caso dos Concomba, que quando os homens sentam, os anciãos lá, eles sentam debaixo da árvore no final do dia para conversar, eles deixam um banquinho vazio. O que é aquele banquinho vazio? É para o espírito do ancestral vir e sentar lá conosco, tá certo? Os Yanomami, eles muitas vezes enterram os restos, as cinzas do ancião, geralmente aquele mais velho e tal, que morreu dentro da casa, porque ele vai ficar ainda presente entre nós, vai ter uma influência no nosso meio, etc. São espíritos dos antigos. Segunda categoria aí seriam os espíritos espirituais éticos. Espíritos espirituais são espíritos que nunca foram humanos, diferente dos outros. Eles já foram criados, ou eles já surgiram, né, em algum momento, como espíritos. Sempre foram espíritos, então são espíritos espirituais. Na Bíblia, por exemplo, seriam os anjos, tá certo? Os anjos nunca foram humanos, eles foram criados já dessa maneira. Espíritos, eles podem ser éticos, que significa que eles podem ser bons ou eles podem ser maus. Então, espíritos bons e há espíritos maus. Tanto um quanto o outro podem ser categorizados nessa categoria de espíritos éticos, bons ou maus. Mas há os espíritos espirituais também que são aéticos. O que são os espíritos espirituais aéticos? São aqueles que podem ser bons e podem ser maus. Em algum momento eles fazem coisas boas, em outras eles fizeram coisas más, e não dá para saber muito bem. Então, os espíritos aéticos, geralmente, eles não são confiáveis. Não se pode confiar em espírito aético. Por quê? Porque ele pode estar fazendo bem, de repente pode fazer mal. Geralmente eles têm, por exemplo, um bom exemplo disso, que tem filmes aí também, são aqueles deuses do Olimpo, né? da mitologia grega. Né? Então já viu aí o Thor, né? Tem até os filmes aí, né, agora. Eles são deuses, filhos do Odin, né? O deus lá, mas eles são invejosos, eles são ciumentos, eles podem fazer bondades, mas eles podem fazer maldades também, então eles não são confiáveis, tá certo? Bons e maus, né? São os espíritos aéticos. E há também, deixa eu ver se tem uma coisa importante para falar aqui, sobre bons, sobre éticos e aéticos. Bem, acho que o mais importante é isso, que eles não são confiáveis. Só um comentário aqui. Esse é um dos riscos, eu sei que já foi citado aqui, para se utilizar um nome conhecido de um espírito para o nome de Deus. Certo? Em algum momento, você pode descobrir que o Deus X, o Omam, por exemplo, que é o demiurgo Yanomami, em algum momento, tem muitas coisas boas. Por exemplo, ele foi embora, ele fez coisas boas, ele foi embora e nunca mais voltou e nós não sabemos dele. Se ele voltasse, seria bom. Ou seja, você começa a se animar, né? Pô, vou usar esse nome aí para o nome de Deus. Mas aí, em algum momento, você descobre que uma vez esse espírito fez uma coisa má. Por exemplo, ele se deitou com a mulher do irmão dele, que era o Deus mau. Ou uma coisa desse tipo. Pronto. A partir desse momento, esse espírito ele tem que ser categorizado na categoria dos espíritos aéticos. Que eles podem ser bons ou podem ser maus. Então, eles não são confiáveis. Eles não são 100% confiáveis. Fala, mano.
Aham. Sim, sim, no Antigo Testamento, exatamente. Se fala muito isso, né? Exatamente. Como compreender que Deus é bom, né? Se Ele faz uma coisa dessa. Exatamente, exatamente. Vamos passar aí, nós estouramos nosso tempo. A próxima parte aqui seriam os espíritos não espirituais. Esses espíritos são espíritos que habitam outras dimensões desconhecidas, né? Eles não são nem do aquém, nem do além. Sabe-se deles, sabe-se da existência deles, mas reconhecidamente eles não habitam o nosso mundo, não habitam, eles estão numa outra dimensão aí, tá bom? Lá na cultura Yanomami existe essa categoria de seres também. Geralmente eles são mais misteriosos, desconhecidos, não se sabe muito bem a função deles e etc. Como nós dissemos, então a importância da categorização, ela está principalmente nesse risco da má compreensão acerca dos personagens bíblicos, anjos e demônios, Jesus Cristo, do próprio Deus e do próprio comunicador da mensagem. Então, alguns exemplos foram citados, mas, por exemplo, quando Moisés abre o Mar Vermelho, ou quando ele tira a água da pedra, quando batendo na pedra lá, ele pode ser facilmente categorizado como um homem mágico, né? Que manipula elementos aí, forças impessoais. Elias, quando é levado ao céu, né? Daquela maneira, ele desaparece daquela maneira. Ou Jesus desaparecendo no meio dos discípulos no caminho de Emaús, né? De repente ele desaparece e aparece em outro lugar, facilmente pode ser categorizado como um espírito místico, como um homem místico. Jesus como um homem inumano, como nós já dissemos, tá certo? Então, gente, o que precisa estar na nossa mente na categorização de seres, seja seres humanos, seja seres espirituais? De que forma o povo vai compreender os personagens, primeiro eu mesmo, minha família, e depois os personagens bíblicos, os apóstolos, profetas, etc., o próprio Jesus Cristo e o próprio Deus, tá bem? Nós vamos fazer aí esse exercício depois, não sei como é que vamos encaixar isso exatamente, mas vocês têm aí a ideia que você perceba. Eu não vou passar os textos que eu tinha passado, mas você pode você mesmo começar a pensar em vários exemplos bíblicos, né? Sobre isso, mas aí nesse texto que o Carlos deu, então tanto em relação à parte que ele ministrou, quanto a essa agora, você também vai perceber ali, vai conseguir categorizar seres que são citados aí nesse texto bíblico e poder fazer esses paralelos, tá bem? Vamos orar para terminar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua graça sobre nós. E eu quero pedir, Pai, de uma forma especial, um assunto aqui que está na minha mente, que além de que nós possamos assimilar essas informações e utilizar isso de forma prática no nosso ministério, mas que o Senhor nos ajude, Pai, na compreensão bíblica das verdades reveladas pelo Senhor. Pai, que nós, como missionários, como servos do Senhor, como pastores, como líderes, que nós tenhamos, Pai, a compreensão correta acerca da Tua revelação, da revelação bíblica, para que nós não corramos o risco, mesmo na nossa própria cultura, ou talvez até na nossa própria casa, Senhor, como eu citei aqui em minha conversa com a Linda, de comunicar algo de maneira imprecisa, incorreta, e que vai ter um peso aí grande na vida cristã e na vida espiritual daqueles a quem nós estamos pregando a Tua palavra. Nos dá, Pai, as compreensões corretas pela iluminação do Teu Espírito Santo, que nós sabemos que nos ilumina na leitura da Tua palavra, ao ouvir a pregação, que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos ilumina para que nós compreendamos corretamente aquilo que o Senhor tem para nos revelar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Joia, gente. Bom,